Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso maravilhoso podcast Eu Empreendedor, que é aquele podcast que você escuta quando você está indo para o trabalho, quando você está buscando conhecimento, buscando inspiração, escutar onde que outros empreendedores e empreendedoras do nosso dia a dia, aqueles que estão batalhando, aqueles que a gente conhece como fornecedor, como cliente, como que eles também superaram aquelas grandes dificuldades, como que eles tiveram aquele estopim para começar a empreender, ou até mesmo como que eles estão pensando na expansão dos seus negócios. Hoje eu trouxe uma pessoa que para mim ela foi muito especial porque ela melhorou demais o meu sorriso. Ela vai se apresentar já, vai falar da clínica e todo o trabalho, todas as pessoas, as vidas que ela transforma. Antes de eu passar para você, Larissa, para você se apresentar e falar um pouco do seu trabalho, como que você começou e até antes disso, eu tenho um presente para você. Gente, pode abrir, pode ficar à vontade. Já comecei ganhando presente, Sim. olha isso. Ah, que legal, que legal. Eu tinha visto o seu livro e eu tava torcendo pra eu ganhar ele hoje. Tá aí, olha que maravilha. Amei. Vou ler. E vou te dar um feedback. Obrigado. Que eu tenho certeza que vai ser positivo. E tem mais coisa dentro dessa... Eu não abri o presente todo, não. Presta atenção. Fiquei pensando aqui agora, falei, puxa, eu acho que eu errei. Por que você errou? Olha só, pessoal, o que nós temos ali. Dá uma olhada. Olha só. Bem embalado está. Vamos ver. Olha lá. Nossa, acertou demais, Acertei? Né? Que bom. Porque eu fiquei pensando Temos, então, uma caneta personalizada, porque o empreendedor é essa pessoa, Exato. né? Que tá sempre reforçando a sua marca. É isso aí. E um chocolate delicioso. Que bom. Eu achei que você ia puxar minha orelha e falar, Léo, você tá comendo chocolate. Não é pra fazer isso. Cuidado. Não, mas eu sou dentista que não reclama do chocolatinho. Se você escovar seu dente depois, vai dar tudo certo. Maravilha, tá tudo certo então. Maravilha. Larissa, se você puder compartilhar com o pessoal um pouco o que você faz, né? Mas qual que é o seu empreendimento, né? Como que você atua. E aí, logo depois disso, a gente retoma lá atrás. Quem era você antes de começar a empreender? Então, pra quem não me conhece ainda, né? Eu sou Larissa, eu sou dentista. O Léo é um querido que me fez esse convite, eu fiquei super feliz. Obrigada, te agradeço muito. Acho que é sempre uma oportunidade de a gente poder falar com pessoas que têm essa curiosidade a respeito do empreendedorismo, né? Quem é da área da saúde, geralmente não tem uma formação empreendedora, né? Que é uma dor que a gente tem. Então, eu queria convidar todos vocês para ficarem aqui com a gente, acompanhar esse papo, que eu tenho certeza que vai ser ótimo. E me acompanhar também nas redes sociais. Qual que é? É o @DRA Larissa Valadares. Segue lá, DRA Larissa Valadares. Larissa, quando você tava agora, você tem uma clínica, super legal, tem bastante paciente, faz bastante trabalho, tem bastante produto. Isso não nasceu, não aconteceu da noite pro dia, né? Isso aí teve todo um desenvolvimento. E teve um momento lá atrás que você começou a empreender. Se a gente pegar um pouquinho antes desse momento de você começar a empreender, quem era a Larissa, o que você fazia, o que você gostava, como que foi esse processo antes? Léo, eu sou a prova viva que ser um empreendedor é diferente de ter uma empresa. Ah, legal. Porque quando eu me formei, eu tô com 12 anos de formada. Então, quando eu me formei, logo ali no final da faculdade, eu entrei numa sociedade com meu irmão, que é dentista. Ele é 6 anos mais velho que eu, já estava ali no mercado de trabalho há uns 4 anos. E eu entrei como sócia numa clínica na região metropolitana. Então, logo que eu formei, eu tinha uma empresa. Então, eu fui na contramão do que acontece geralmente com as pessoas, né? E ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Foi um caminho muito difícil. Foram 6 anos muito desafiadores, não só no empreendedorismo em si, né? Mas para eu conseguir me encontrar mesmo na minha profissão, entender o que eu gostava, qual que era o tipo de profissional que eu queria ser, né? E eu tinha um negócio que não me trazia satisfação. Nem pessoal, nem profissional. Uma vez, assim, bem depois, eu cheguei a vender essa clínica depois, junto com meu irmão, ele foi voltar pro interior.
e resolvemos vender. E há pouco tempo eu escutei uma frase que fez muito sentido para mim, que as pessoas, elas trabalham para ganhar pouco, mas elas não trabalham para não serem valorizadas. Então, eu não me sentia valorizada, eu não tinha essa valorização que a gente busca. Todo mundo quer se sentir realizado, quer se sentir bem no seu trabalho. E eu realmente, eu não conseguia me encontrar. Eu tinha tantos desafios ali ao mesmo tempo, de gestão, de funcionário, da própria odontologia em si, que era como se fosse tudo ao mesmo tempo, eu não conseguia me organizar. E o principal, eu não tinha uma mente empreendedora. Então, eu era uma pessoa que tinha uma empresa, eu não era uma empreendedora. Isso foi, você falou 12 anos atrás, então eu imagino que lá por 2010, mais ou menos, 2010, 2011, 2012. Mas quando você começou ali com o seu irmão? Na verdade, eu atendi lá de 2012 a 2018. 2012, A gente fez essa sociedade mais ou menos 2010, 2011. E nos primeiros anos eu não era formada, eu nem ia lá, assim. Eu tava no contrato social da empresa, mas eu não participava ativamente, né? Entendi. Eu comecei a trabalhar depois que eu me formei. Meu curso era horário integral, eu ficava do início do dia até o final da noite na faculdade, fazia estágio aos sábados, então eu não participava desse negócio. E aí chegou um momento que a gente resolveu vender, e eu fiquei 2 anos fazendo o que as pessoas fazem lá atrás, que é trabalhando em clínicas de outras pessoas. Nesses 2 anos, teve uma época que eu trabalhava ao mesmo tempo em 9 lugares. Nossa! Esses 9 lugares estavam em 4 municípios diferentes. Então, assim, minha vida era uma loucura. Eu tava tomando café da manhã, eu tinha que parar e pensar, hoje é terça-feira, pra onde eu vou? Caramba. Então, foi um corre, assim, foi um momento que eu precisava ter, porque eu precisava me entender como empreendedora. Eu entendi que empreender não é você ter seu consultório. Por isso que tantas pessoas não dão certo, né? Abre um consultório ali e aí não acha que aquilo tá legal, tá lucrativo, acaba fechando. Ou vive ali trocando, né? Sim. É o famoso vender o almoço pra comprar a janta. Eu fiquei curioso numa frase que você falou bem no começo, que foi o seguinte. E eu vou fazer a pergunta pra você. Como que a faculdade te preparou para você empreender? Então, eu fiz uma faculdade excelente, eu formei na UFMG. Então, a minha formação técnica, teórica, foi melhor impossível, né? Uma faculdade renomada, enfim. E aí, lá na faculdade, os professores todos, de todas as disciplinas, eles repetiam ao longo de 5 anos a máxima de que você, para dar certo, você precisa ser bom. Então, você vai formar, ali no início vai ser difícil, mas aí você vai continuar estudando, vai continuar se dedicando. E aí você vai atender um paciente, esse paciente vai gostar, vai indicar um amigo. Aí esse amigo vai gostar, vai indicar um vizinho. E assim você vai formando a sua clientela, né? A sua cartela de pacientes. E isso, na verdade, se você for pensar, é um desserviço. Concordo plenamente. Porque eu formei com essa mentalidade. Então, quando eu te falo que eu não era empreendedora, eu não era mesmo, porque eu acreditava nisso. Então, eu tava ali todo dia esperando o paciente aparecer, o paciente me achar aí na vida, né? E isso, na verdade, não acontece. Não. Né? Você pode ter até a clínica bonita, você monta, tá tudo perfeito. Você vai lá, entregou a clínica, tá tudo certo com os equipamentos e tal. E aí você senta na frente da sua cadeira, né? Olha para aquela cadeira bonita de atendimento consultório e aí você fica ali esperando. E Exatamente. Nada acontece. Então, eu fui essa pessoa por muito tempo. Então, por isso que eu te falo que eu fiz o caminho inverso, né? Eu comecei tendo o meu negócio. Em algum momento, eu virei a pessoa que presta serviço para outras clínicas. E aí foram 2 anos, assim, de muita correria, de muito trabalho. Imagine, 9 clínicas. Mas foram... Você não tem noção da quantidade de paciente que eu atendi, assim. Eu não sei te falar hoje, sei lá, 200, 300 no mês. Era uma coisa, assim, era loucura mesmo. Mas foi muito bom porque eu consegui vivenciar a odontologia de uma outra forma. Eu consegui enxergar um pouco a administração de consultório
de um outro lado, porque eu não era mais a dona do consultório. Então, eu conseguia ver isso de fora, eu conseguia ver isso com outros olhos. Eu conseguia ver o que estava funcionando aqui, o que funcionava ali. Então, eu acho que foram 2 anos de aprendizado. Foi uma escola mesmo. Eu fui pra rua ver o que estava acontecendo, o que o mercado tinha para me oferecer. Porque aquele período que eu tinha ali o meu consultório, que eu fiquei uns 6 anos, eu fiquei numa bolha. Então, eu acordava cedo, ia pra lá, ficava o dia todo. Na verdade, foi um período que eu fiquei esperando as coisas acontecerem. E não é assim, né? E o seu irmão, nessa época, você estava ali com ele, e nessa época o seu irmão, ele também já tinha uma clientela? Ou ele também estava recente? Então, a gente comprou essa clínica, ela tinha 20 anos de mercado. Então, já tinha toda uma clientela. Entendi, era o ponto. Exatamente. Entendi. E um ponto assim, era uma clínica de bairro e uma clínica bem falada no bairro. Então, tinha uma clientela já de 20 anos. E aí, quando a gente comprou, como eu não era formada e ele sim, ele foi trabalhar e essa clientela virou dele. Perfeito. Quando eu cheguei para trabalhar, eu tive que fazer a minha clientela. Obviamente que eu tive ali uma ajuda, mas o paciente, ele não é um produto que você joga para cá e joga para lá. Então, o paciente que já estava acostumado a tratar com ele, obviamente que queria continuar e certíssimo, nem eu queria que fosse de outra forma, né? Então, eu realmente tive que começar do zero. O que eu tinha era uma estrutura física pronta, porém eu tinha que pagar mensalmente para usar essa estrutura, né? Porque tudo tem um custo na vida. Sim. E era um negócio que já tinha uma certa estruturação, já tinha funcionário, né? Tinha um custo ali acontecendo. E eu, sem paciente, precisando fazer a minha clientela. Entendi. E aí beleza. Aí vocês foram lá. Percebeu, né? Um ponto. Você comentou, Larissa, que você não fazia o que você gostava, né? Você comentou que você, beleza, tinha ali, tinha um atendimento e tudo mais, mas você não fazia o que você gostava. Como que você percebeu isso? O que aconteceu que você, sabe, que talvez te tocou ali e você, puxa, não é isso que eu quero mesmo, acho que eu vou, talvez até que te motivou a falar, eu vou atender num outro lugar, eu vou fazer essa jornada louca aqui de 9, né, clínicas, 9 locais, para eu aprender também, para desenvolver ou para fazer capital e aí depois eu vejo o que eu faço. Como que foi esse processo, essa descoberta? Por volta ali de 2016, 17, nós vendemos a clínica em 2018. Então, quando eu tava ali na segunda metade dessa jornada, empreendedora, não empreendedora, eu tava muito infeliz. Assim, eu era mal remunerada. Eu tinha uma responsabilidade gigantesca, porque eu administrava o negócio. Então, como meu irmão já tinha uma clientela mais estabelecida e eu já não tinha, eu tinha mais tempo livre. Então, essa gestão acabava ficando com quem? Comigo, que não era uma gestora. Eu não tinha preparo para isso, assim. Então, era uma época que eu não tinha nenhuma satisfação financeira, nenhuma satisfação profissional, porque eu não me sentia valorizada, eu não sentia que o paciente estava enxergando o que eu estava fazendo para ele. E eu acho que o principal ponto de virada, assim, para mim, como empreendedora, foi quando eu consegui enxergar tudo isso que eu tô te falando de fora. Porque eu consegui ver isso com outros olhos. Então, ok, eu não estou me sentindo valorizada, mas eu tô conseguindo fazer o paciente enxergar o meu valor? Entendi. A minha linguagem tá conseguindo passar pro paciente o que eu tô propondo para ele? Ele tá conseguindo perceber o nível do atendimento que eu quero fornecer para ele? Então, eu vejo que, às vezes, o empreendedor, ele precisa ter humildade mesmo. Você tem que falar assim, peraí, deixa eu ver o que eu posso melhorar, porque a gente fica pensando sempre no outro, né? Poxa vida, esse paciente não tá vendo o que eu quero fazer. Poxa vida, esse paciente não tá valorizando que eu tô usando um material diferenciado. Esse paciente não tá valorizando isso, mas o que eu, dentista, estou fazendo para o paciente perceber o meu valor? Então, quando eu entendi isso, quando eu tive uma escuta mais ativa, porque o paciente estava me falando, porque as pessoas dão sinais. Então, o paciente, ele te dá sinal também. Então, quais são os sinais que esse paciente está me dando?
Quando eu comecei a enxergar isso de fora e com um pouquinho mais de humildade, quando eu comecei a perceber que eu também precisava mudar a minha forma de me comunicar com o paciente, até a minha forma de precificar, quando eu entendi isso, as coisas começaram a caminhar da forma como eu sempre quis que caminhasse. Legal. Aí você começou a... fez essa loucura, né, de empreender e aprender em, né, mais de 9 lugares ali ao mesmo tempo, vai para um lado e vai para o outro. E se você tivesse, sabe, um destaque desses lugares que você foi, o que mais lhe chamou a atenção, que você viu e falou, caramba, o dia que eu construí, o dia que eu desenvolvi a minha clínica, isso aqui vai ser diferente? O que te destacou de aprendizado, né? Dessa gigantesca faculdade, que eu acho que você fez várias faculdades. A primeira na parte de odontologia e a segunda, né? Fazendo toda essa loucuragem na área de empreendedorismo. E a terceira seria junto com seu irmão no período em que você estava com o CNPJ, né? Vendo as coisas acontecer. O que você destacaria desses 9 lugares que você foi, que você olha e fala, caramba, uma das coisas que mais me chamou a atenção e eu mais aprendi ali foi o que pegou, que te marcou? Teve um consultório que eu atendi, que é até de uma amiga minha, e que ela tinha uma gestão de pessoas que eu admirava muito. Então, ela conseguia trazer a equipe dela muito pro time dela. Isso era uma coisa que me chamava a atenção, porque o consultório odontológico, ele é algo, não só odontológico, né? Mas eu vou falar pelo meu ramo, que é o que eu vivo no dia a dia. Mas você não consegue acompanhar tudo de perto. Às vezes, o problema não tá nem em você lá dentro do consultório, mas no seu entorno. Então, eu vi o tanto que fazer uma gestão de pessoas era importante. Perfeito. O tanto que isso torna o processo menos doloroso, mais suave. E eu acho que eu aprendi também a quebrar um pouquinho a minha barreira, assim. Eu sou uma pessoa, eu sou mais firme, eu sou um pouco mais durona. Então, eu acho que eu aprendi a me soltar um pouco mais e a ser, no meu ambiente de trabalho, uma pessoa mais próxima do que eu sou na minha vida pessoal. E eu vejo que isso acabou impactando também o meu relacionamento com os meus pacientes. Hoje, eu sou a pessoa que, beleza, vou casar, a paciente chega com presente pra minha casa, que ela bordou, que legal. né? Vou viajar, a paciente chega no dia da próxima consulta super empolgada, me perguntando, como que foi a viagem, que você gostou? Eu também já fui lá, você foi em tal lugar? Então, eu consegui... eu acho que eu consegui me humanizar mais. Depois que eu passei por tantos lugares e convivi com tantas pessoas diferentes, eu acho que eu me tornei uma pessoa mais aberta para esse relacionamento humano mesmo, porque eu convivo com gente o dia todo. Perfeito. E eu vejo tanto que é importante você criar uma conexão, porque hoje em dia, você sabe disso muito melhor do que eu, né? Você não compra nada se você não criar uma conexão. Perfeito. A gente escuta isso assim o tempo todo, né? Então, eu acho que eu consegui me aprimorar, eu consegui desenvolver uma habilidade de me conectar com pessoas. E pessoas tanto na equipe quanto os próprios pacientes, né? Gerar esse vínculo, gerar essa conexão. Sensacional. Olha só, esse processo que você passou, Larissa, de você conseguir entender, acho que você usou uma palavra muito forte, que a gente usa no dia a dia, mas quando a gente para pensar nela de verdade, ela é uma palavra que se destaca, é uma palavra de muita reflexão, que é a humildade. A humildade, e a gente olhar e dizer, talvez até pensar e refletir, puxa, eu não estou fazendo aquilo que está me dando prazer. Eu não estou fazendo aquilo que me gera satisfação, às vezes até financeira, ou satisfação de realização pessoal, de ver que você contribui, que você ajuda. Você está fazendo alguma coisa por fazer no piloto automático. Acho que essa seria, né, a definição. Eu digo assim que quem tá... Larissa, é assim, ó. Eu digo muito para os mentorados, para a galera que também acompanha, que o processo para a gente conseguir alavancar as nossas empresas, eles são 5 Cs, que é o coração, cliente, caixa, cadência e cultura. Essa é a ordem. E o primeiro deles é o coração. É a gente conseguir ter paixão, vocação, ter essa humildade de olhar que, muitas vezes, por mais que eu tenha feito durante anos alguma atividade, pode ser que não é aquilo que me toca, não é aquilo que me transforma, aquilo que transforma a vida do outro.
E aí, quem escuta fala assim, normalmente, Léo, você tá viajando, cara. Você tá viajando. Por quê? Eu vou te mostrar aqui por quê. Normalmente é assim, tá aqui, ó, olha o boleto. Olha que boleto. Eu tenho que pagar esse boleto. Não me venha com essa história de vocação, de missão, de paixão. Eu preciso pagar o boleto, preciso trabalhar. E eu sempre digo para essas pessoas, eu entendo, eu sei, e você tem toda a razão. Seria uma negligência, né? Eu pegar e falar, largue tudo e vá... Calma. Planeje, claro, né? Mas quanto antes encontrar essa humildade que você falou, Larissa, eu vejo que quanto antes encontrar essa humildade e pensar, qual é a minha paixão, qual é a minha vocação, o que eu faço naturalmente, que é o meu maior prazer, quando a pessoa encontra isso, aí sim ela revela isso pra ela e revela isso pro mundo. E aí ela consegue deslanchar, ela consegue dar esse próximo passo, buscar o que você fez, né? Buscar conhecimento nesses outros lugares e aí finalmente você conseguir empreender, conseguir dar esse próximo passo na vida empreendedora. Você estava pegando na timeline, fechando esse parênteses, pegando na timeline, você então ficou 2 anos trabalhando nesses 9 lugares. O que aconteceu, né? Qual foi o ponto de virada que você falou, chega, terminei, agora eu vou abrir minha clínica. O que aconteceu ali? Nesse período que eu fiquei trabalhando em tantos lugares, eu alugava um consultório, 2 turnos na semana. Então, eu tinha ali os pacientes que de alguma forma me acompanharam lá da clínica antiga, apesar da localização ser muito diferente, amigos, enfim, eu fui ali e fui divulgando meu trabalho, claro, né? Comecei a investir em divulgação, e aí eu fui criando uma clientela. E aí chegou um período que eu falei, o que eu tô gastando, alugando um consultório, eu poderia estar custeando algo meu, né? E aí, quando a minha agenda ficou cheia nesses turnos, eu falei, agora a gente vai pro próximo passo. Porque até então, a minha dificuldade era ter o paciente. E aí, os pacientes... agora começou a melhorar. Então, eu falei, bom, agora vamos nos organizar, né? E vamos, de fato, empreender. Então, foi um processo de amadurecimento mesmo, assim. Eu fiquei 2 anos pensando o que eu queria. Eu me imaginava tendo meu consultório de novo, eu não me imaginava ficar ali por anos e anos, né, como prestadora de serviço, mas eu tinha plena consciência que eu precisava amadurecer isso, porque eu já tinha vivido a experiência lá atrás, num momento que eu não estava pronta para aquilo. Foi algo que eu literalmente caí ali de paraquedas e tive que me desenvolver da forma como eu consegui na época. Sim, né? Perfeito. Então, quando eu já estava ali um pouco mais estruturada, um pouco mais madura, eu bolei qual era o modelo de negócio que eu queria e fui atrás de conseguir isso. Legal. E quando você percebeu, olha que beleza, né? Você... Com todo o processo de você teve aquela virada de chave, a percepção, isso é muito importante. Quando a gente fala do segundo C, que é o cliente. Você teve a percepção em você mesma primeiro, qual é o meu valor? Qual é o valor que eu gero? O que eu entrego? Será que os pacientes estão tendo essa percepção? Será que eles estão vendo? Então você já ali atrás, você já estava pensando no cliente. Como que você resolve... como que você mostra a qualidade daquilo que você está fazendo em prol de um melhor atendimento para ele. Quando você conseguiu descobrir isso, o que aconteceu? Aconteceu aquilo que nós estávamos falando até anteriormente, né, daquela história da faculdade, que o cliente, começa a recomendar o outro, e começa a ir para um lado, começa a ir para o outro. Só para fazer um parênteses, eu já volto na clínica. Você falou que é um desserviço, né? Eu concordo plenamente que é um desserviço quando a gente tem... E eu sei que não é na má intenção que isso acontece. É, às vezes, na falta do conhecimento, né? E da prática, que os nossos professores... Os melhores, inclusive, eles acreditam que você vai evoluindo como profissionais liberais, você, médicos, terapeutas, ortodontistas, dentistas, né, toda essa área da saúde tem muito disso. Que quanto mais tempo você trabalha, aí sim você pode cobrar maiores valores, né? A minha esposa, ela é terapeuta e ela faz um trabalho empreendedora, ela faz um trabalho incrível. E eu me recordo muito bem, quando ela tinha recém se formado, ela pegava e falava, não, porque daqui a
15 anos, né? Aí eu vou ter, né? Vou poder fazer igual o trabalho igual a professora X, a professora Y. E aí eu olhava para aquilo e falava, cara, essa conta não fecha, sabe? 15 anos é muito tempo. Cara, essa conta não fecha, tem alguma coisa, não é possível. Eu, na época, eu empreendia também já, né, há algum tempo, e falava, mas por que para um copo é diferente? Por que para uma manutenção, uma elétrica, por que tudo isso é diferente e contigo não, né? Então, eu também, eu tenho minhas críticas com relação ao modelo de educação hoje, que faltam algumas coisas ali para empreender com mais qualidade, né? Voltando na clínica, você percebeu então esse valor no cliente e começou a entregar valor no cliente. Quando faltou agenda, aí você fez um planejamento, pensou, né, de uma forma algum planejamento e deu o primeiro passo. Esse planejamento que você fez para você começar a executar ele, deu tudo certo? Como é que foi? Léo, até que deu, você acredita? Deu? Falei. Realmente foi... Assim, eu vivo hoje uma experiência muito diferente daquela que eu vivi lá atrás. Porque as coisas, elas foram acontecendo de uma forma quase que orgânica. Porque, né, eu montei o consultório do zero, assim, fizemos do piso ao teto. Eu tenho uma sócia lá atualmente. É no mesmo endereço que tá hoje? É esse? Isso. Eu tô lá atualmente, tô ampliando, tô indo pra uma clínica nova. Lindo. Em breve, assim, brevíssimo. Legal. Dentro de uns 20 dias eu tô no espaço novo já. Um espaço maior, ali na mesma região, prédio da frente. Que legal. E quando a gente montou lá, se você for pensar, eu tinha agenda para 2 turnos. De pacientes meus, né? E o que aconteceu foi uma progressão, assim, muito rápida. Eu vou te falar que com 6 meses eu tinha agenda para todos os dias. Nossa. Então, assim, eu tenho plena consciência que foi algo muito rápido. E eu acho que isso aconteceu tão rápido porque eu tive tempo de amadurecer muito bem o que eu queria e amadurecer até quem eu era profissionalmente. Eu tive tempo de me entender enquanto dentista e eu tive tempo de entender o que é ser de fato empreendedor. E eu pude colocar todas as minhas ideias em prática, sem ninguém me tolir. Eu me acho um pouco arrojada, eu me acho corajosa. Então, eu pude fazer tudo que eu sempre quis. E foi dando certo. Então, assim, eu acho que eu não tenho muitas dores nessa etapa. Obviamente que eu tenho os desafios de todo empreendedor. Nem tudo são flores, nem todos os dias são bons, a gente tem problemas. Mas se eu for colocar numa balança, tem muito mais coisa boa do que dificuldade. Então, eu acho que a minha história é uma história de realização mesmo. Hoje em dia eu tô feliz com o que eu faço, eu tô feliz com o que eu proporciono pro paciente. Eu acho que eles estão felizes. Eu tenho o hábito de pedir o feedback, que no início era uma coisa que eu tinha. A gente tem medo. Eu acho que muita gente não pede feedback, que é tão importante por vários motivos, porque a gente tem medo de escutar o que o outro tem pra falar da gente. Sim. Não é fácil. Sim. Né? Obviamente que a gente não tem 100% de feedbacks positivos, mas até no feedback negativo, que eu vou te ser muito sincero, tem pouquíssimos, mas até no negativo, você vê que aquilo de alguma forma é positiva. Porque você consegue melhorar ali uma bobagem ou outra que você não estava percebendo e que, por algum motivo, aquilo incomodou o outro, né? E às vezes é algo que você consegue melhorar. Então, isso é muito... E rápido, né? Já às vezes no próximo atendimento, na questão de uma semana, às vezes. Rápido demais. Então, eu acho que é uma história realmente de crescimento. Eu não tenho grandes dores nessa segunda etapa, não. Olha que interessante. Quando você fala de avaliação, né, de pedir feedback para o cliente, isso é nítido, né? Ouvir o cliente. Então, você tá ali com essa visão, com essa audição, melhor dizendo, mas bem aguçada de ouvir o cliente. E sabe de uma coisa? Às vezes, eu converso com alguns empreendedores do setor alimentício. Eu converso com esse pessoal e aí eles abriram um restaurante, né? Abriram lá, acabaram, às vezes é um ponto novo, eles estão lá, então eles falam assim, Léo, mas não tem pessoas aqui, o pessoal não tá vindo.
O pessoal não tá aparecendo aqui pra mim. O que eu tenho que fazer? Eu investi bastante na minha fachada e tudo mais. Puxa, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço, eu falo assim, ó. Vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Pego meu celular, abro o Google e coloco assim, exemplo, panificadora. Coloco ali, panificadora, pesquisar. Não aparece eles. Eu falo, olha, começa por aqui, exatamente. Começa por aqui, você simplesmente não existe. Porque hoje, dá uma olhada nessa rua. E aí normalmente tem pessoas na rua. Como é que tá o pessoal na rua? Mexendo no celular, mexendo. No carro, o pessoal às vezes tá dentro de Uber ou dirigindo, coisa assim, como é que tá? Tá assim. Você acha que eles não vão pesquisar panificadora por um acaso? Então, você deixou acho que é um aprendizado, Larissa, para toda a turma, muito legal, que é o seguinte. O que eu faria se eu abrisse um novo empreendimento, seja qualquer setor, mas vamos falar de consultórios ou alimentício, o que seja. Que seja físico, né? Que apareça em algum lugar e as pessoas vão até fisicamente ou te busquem de alguma forma ali para ir lá. É o seguinte, provavelmente você vai atender alguns pacientes ou, né, alguns clientes ali. Pelo amor de Deus, facilite para ele, já gera um QR Code, enfim, facilita de alguma forma para pegar e falar para ele, avalia aqui, né? E não precisa influenciar a pessoa para avaliar bem, avaliar mal. Não, sim. Cara, avalia aqui, porque daí você aparece e quando você começa a aparecer, o negócio embola, né? O negócio começa a girar, né, essa bola de neve. Então, escutar o cliente, pedir feedback, avaliar, né? Isso tem muito, muito, muito valor mesmo. Baita aprendizado esse daí. E tem a ver com humildade também, né? E tem a ver com humildade. Porque é você ter a humildade de deixar o outro te avaliar, o que não é fácil também. Exatamente. Porque quando você abre o espaço... Você deu liberdade. Exatamente. Você já não... Dali pra frente, você não controla o que vem, né? Dali pra frente, ó, tá contigo, passa pra mim. Isso aí. Exatamente. Aí, você comentou, né? Que até agora, nesse momento, você compartilhou, Larissa, que você... Então, teve a clínica, né? Começou a fechar a agenda, começou a dar tudo certo, maravilha. Fez um planejamento, né? Bolou ali e começou a dar tudo certo. E em que momento que apareceram as pessoas? As pessoas, eu digo, a sua equipe, né? Equipe, as pessoas mais próximas, sócio, sócia, a equipe que atende lá hoje. Em que momento que elas apareceram? Como que você percebeu que estava na hora de ter mais pessoas ali com você? A minha sócia tá comigo desde o início. Legal. Né? Eu agora tô indo para um voo solo, mas a gente, durante esses 3 anos, nós dividimos o espaço juntas. Então, ela entrou comigo desde o momento que a gente escolheu a sala. Que legal. Então, no início, éramos nós duas. Já se conheciam antes? E um sonho. Vamos pra cima. Nós duas, alguns boletos e um sonho. Os boletos. Ela formou comigo na faculdade. Se formou. Legal. E aí, a gente perdeu o contato durante um período, cada um vai para um canto. E aí, nessa busca ali por ter novamente um espaço, nós acabamos nos reencontrando. Legal. O objetivo naquele momento era o mesmo. O que a gente pensava ali em relação ao que a gente queria para o consultório, para o negócio, era muito parecido. Então, a gente acabou entrando nessa junto. Logo que a gente abriu, a gente ficou até na dúvida, vamos ter secretário ou não vamos? Porque dá aquele medo, né? Sim. Funcionário hoje em dia é um custo altíssimo, né? Enfim, acho que é o maior custo fácil fixo que a gente tem, né? E aí, mas aí não, a gente já abriu com a secretária, porque a gente confia, né? A gente tem o sonho. Você falou antes que você é arrojada, olha aí. Perfeito. E aí, éramos nós 3 no início. Hoje em dia, eu tenho uma equipe. Deixa eu contar aqui. Minha equipe hoje, Léo, que tá ali todo dia, considerando também dentistas parceiros e algumas pessoas que eu tenho que fazem trabalho remoto para mim, trabalhos específicos de forma remota, tá girando em torno de umas 15 pessoas. 15 pessoas, legal. Nossa. Então, é uma equipe grande, se você for pensar. Sim. Né? E como que chegou o momento que você percebeu que essa turma, que você precisava dessa ajuda? Né? Teve também algum estalo, alguma coisa que aconteceu que você, não dou conta? Porque a gente, quando quer empreender, às vezes a gente quer fazer tudo, né? Exatamente. Essa é a dor que eu tenho hoje. é dar conta de tudo. Mas essas pessoas, elas foram surgindo aos poucos. Então, por exemplo, quero ter uma agência de marketing. A agência de marketing entrou com uma equipe que cuida da minha empresa, né? Que é focada na minha empresa. E aí eu falei, bom,
tem vindo pessoas que não estão, por algum motivo, fechando o orçamento e eu não estou conseguindo identificar o que está acontecendo aí. Por que não está acontecendo esse fechamento? Porque eu trabalho com alguns produtos que têm um valor agregado maior. Então, às vezes, a pessoa não vai tomar aquela decisão ali no dia. Porque ela tem que conversar com o marido, com o pai, com a mãe. Enfim, é algo que vai impactar ali a renda nos próximos meses. Então, às vezes, a pessoa vai para casa pensar. E apesar da minha taxa de conversão ser bem alta, obviamente que tinha os pacientes que não fechavam. Claro. Então, eu falei, bom, preciso ter alguém para fazer esse follow-up. Então, à medida que foram surgindo aquelas dificuldades, eu fui aumentando a minha equipe. Chegou uma hora que o WhatsApp do consultório estava, assim, impossível de gerenciar. Se a funcionária falava para mim que ela tinha um médico, uma consulta, um exame, aquilo para mim era, assim, desesperador, porque eu estava atendendo o paciente, o WhatsApp não parava de chegar mensagem, então eu falei, ótimo, vamos ter uma pessoa que vai ficar responsável por tomar conta do WhatsApp do consultório, dar esse retorno para o paciente, fazer remarcação. O paciente tem muita demanda. Às vezes o paciente manda mensagem, que dia mesmo que eu agendei, ele esqueceu, ele não lembra mais que dia que é a consulta dele. Ele, eu tenho uma consulta no mesmo dia, eu vou precisar de remarcar. Então, não são só primeiras consultas que chegam, é a demanda daquele paciente que está ali com você, tratando, fazendo o procedimento. Então, eu fui fazendo isso. À medida que eu vi que a equipe que eu tinha não dava conta, eu fui descentralizando. Isso é uma coisa que eu recomendo também, assim que for possível, não deixar tudo na mão de uma pessoa só. Porque aí o funcionário, por algum motivo, resolve sair. Perfeito. Eu já passei por isso várias vezes. Você tem que treinar tudo de novo, até entrar, pegar aquela engrenagem que você já estava. É uma dificuldade. E o tempo hoje em dia, o meu tempo para parar, para treinar um funcionário, pensa, o que isso significa na minha vida hoje? Né? Você vai deixar de, às vezes, né? Você vai deixar de atender, lembrando que atender nesse caso aqui é igual a receita, né? Você vai deixar de atender, vai deixar de ter uma receita para estar fazendo algum treinamento, para estar, né, dedicando num outro processo. Então, não ter uma pessoa, né? Às vezes uma dupla, né? Uma pessoa que tem um backup ou dividir um pouco, né? As atividades ali, não fazer isso, com certeza, em algum momento vai gerar um problema, né? Um tempo que vai ter que ser investido lá na frente. Eu sempre digo assim, Larissa, tem muita gente, quando a gente está empreendendo, que fala assim, aconteceram alguns imprevistos na minha empresa. Daí eu falo, mas que imprevisto que aconteceu? Né? Pois é, eu tive que pagar o 13º. Isso é previsto. Peraí, como assim? Como assim? Eu sempre digo assim, a partir do momento, você falou de custo, né, de equipe, realmente o custo com equipe é um dos maiores custos que nós temos. Eu sempre digo o seguinte, a partir do momento que você contrata uma pessoa, você já sabe que ela vai ter pagamento de FGTS, de INSS, que vai ter 13º, que vai ter 1/3 de férias, que você vai... ela além de ter 1/3 de férias, ela vai tirar férias. Eu digo que no Brasil a gente paga 13 meses, trabalha-se 11, é basicamente isso, e mais 1/3, né, fora os impostos. Então, tem tudo isso já é previsto. Mas tem um previsto que o pessoal também negligencia, que é o seguinte, um dia essa pessoa vai sair. E ela vai sair por um de três motivos. Ou você vai desligar, ou ela vai solicitar desligamento, ou ela vai falecer. É um desses 3 motivos. Então, não é imprevisto, se prepare para os 3. Ou você vai desligar, ou ela vai pedir desligamento, ou ela vai vir a falecer. Tem que se preparar para eles. Todos são previstos. E você falando aí agora de funcionário, eu lembrei de uma passagem que eu tinha até esquecido. Nesse período que eu fiquei, nesses 2 anos, trabalhando em várias clínicas, e eu alugava 2 turnos em um consultório para mim, eu era a minha secretária. Eu era a minha equipe, né? Que as pessoas brincam, né? E eu tinha um codinome. Eu era a Carol. Então, se você algum dia foi atendido pela Carol, era eu. Muito bom. E, Léo... E dá diferença isso. As pessoas, elas deviam fazer isso como... Sabe quando você faz cliente oculto? Você vai em algum local ali do seu segmento, né? Um concorrente, enfim, para ver o que ele tá fazendo. A gente devia fazer isso também com o nosso público. Você devia entrar como se não fosse você, que foi o que eu fiz. Léo, tanto que eu aprendi. O que os pacientes reclamam?
Porque o paciente tem coisas que ele fala com a secretária que ele não tem coragem de falar com você. Existe ali uma barreira. Legal. Né? Então, foi de um crescimento, até a minha forma de cobrar a primeira consulta, eu mudei depois disso. Porque eu via qual que era a dificuldade no momento do agendamento. Então, eu acho que eu ter sido a Carol também. E assim, se você for pensar, eu fiz isso por uma necessidade. Porque naquele momento não fazia sentido eu ter um funcionário, ter aquele custo, já que eu não tinha ali uma agenda, né, com uma clientela muito grande, enfim. Mas ao mesmo tempo, eu queria prestar um serviço que passasse ali uma seriedade. Poxa vida, ela tem uma secretária, né? Sim, eu não certo. queria que o paciente entrasse em contato e fosse eu atendendo. Então, foi um período, assim, de muito crescimento. E a Carol surgiu porque a minha irmã tinha trabalhado em um local que o chefe dela fazia isso. Ele respondia os e-mails, e aí quem respondia era a Carol, mas na verdade era ele. Eu falei, pronto, ótimo, agora eu também vou ser a Carol e vou entender o que tá acontecendo aqui. Foi um período que eu cresci muito, né? Economizei aí com um funcionário, porque eu não tinha salário, infelizmente, como secretária, mas eu pude aprender muito sobre essa jornada aí do agendamento, da lida com o paciente, principalmente quando ele ainda não tá fidelizado, ele ainda não te conhece, né? Ele ainda não sabe ali o nível de seriedade que você tem. Às vezes o paciente pergunta coisas que chegam a ser engraçadas, assim, porque ele ainda não entendeu como é que você trabalha. Então, foi um período, assim, de muito crescimento e eu me diverti também, confesso. Que legal, legal. Você fez um autocliente oculto. Exatamente. Basicamente, era você a Carol, e você pegava, né, toda a comunicação com o cliente ali já direta, você conseguia aprender com ele, ver o que eles tinham de dor, né, escutar o cliente mais uma vez, mas dessa vez já na chegada, e aí passar ele, fazer todo o processo ali pra frente. Com certeza isso facilitou, como você falou, um processo de treinamento, né? Que veio da tua equipe depois. Então, quando a tua equipe às vezes, né? Vou imaginar aqui. Tem uma outra clínica, e daí nessa outra clínica, a pessoa que atende lá, ela saiu de lá, por N razão. Aí ela saiu e ela foi... Isso acontece muito, né? Então, a pessoa que estava lá na parte de atendimento, ela vai para uma outra clínica. E aí ela leva, claro, todo aquele conhecimento, aquela carga que ela tinha, no mercado se diz a bagagem, então ela leva essa bagagem para a clínica que está entrando agora, por exemplo, lá com você. Ela vai ter vício, vai ter um monte de coisa que era feito lá. Então quando você se passou por esse autocliente oculto, você conseguiu se... desenvolver método de uma forma para passar melhor para a equipe, né? Como que tem que fazer e o que não fazer, né? Exatamente. E... tem muita gente, você sabia que tem muito empreendedora que tem medo de fazer pesquisa de mercado? Que tem medo de ir lá no concorrente e perguntar, ou se passar por cliente oculto mesmo, que a gente tá falando aqui. Tem muito empreendedora que tem esse receio, sabia? O pessoal fica com... Eles pensam assim, puxa, mas daí sabe, meio que uma falta de respeito, tenho medo, sabe? Será que eles vão fazer comigo, sabe? Tem o pessoal que tem esse receio. Eu sempre digo, cara, isso não tem que ter isso, sabe? Eu acho que o mercado, ele vai se regulando, porque para nós vamos pensar nós como consumidores, eu quero sempre ter o melhor serviço com o melhor custo-benefício, eu quero sempre ter isso. E para eu ter isso, as empresas têm que se aperfeiçoar cada vez mais. Se elas não olharem para o lado, elas não vão conseguir fazer isso. Elas vão simplesmente ficar no seu umbigo e não vai fazer mais nada, né? Vai ficar todo mundo indo lá fazer o cliente oculto com ela e ela não vai fazer. Exatamente. Olha, sensacional, Larissa. Se você não está fazendo cliente oculto, estão fazendo com você. Então, fique esperto aí, porque estão fazendo com você. Eu prefiro ser a pessoa que faz o cliente oculto. Perfeito, é isso aí. Você comentou que durante todo esse processo, Larissa, que você fez, a balança do que mais deu certo, ela ficou bem mais destacada, né? Então teve muito mais peso. Sensacional. E você comentou também que você é bastante arrojada, né? Então, com as ideias que você tem, você fala, puxa, cara, eu quero fazer. Às vezes não conseguia fazer antes, não fiz lá na clínica, ou não fiz das outras vezes, mas agora que estou empreendendo, estou empreendedora, eu consigo fazer e executar. Tem alguma coisa que te vem à mente de um projeto que te deu aquele frio na barriga, aquele negócio que você deu aquele salto de fé, pulou, né? E conseguiu colocar na clínica, alguma coisa que você
percebeu, né, que você mudou, que você saiu muito satisfeito e deu muito certo, que você destacaria pra compartilhar com a gente? Léo, eu não consigo pensar em uma coisa, sabe? Mas eu acho que algumas coisas me fizeram ter esse crescimento, né? Foco no cliente. Eu sou muito focada na experiência do cliente como um todo, do início ao fim, né? O que a gente vê muito hoje? É tudo maravilhoso no momento da venda. Mas para entregar é uma dificuldade, né? E eu tenho essa preocupação de mostrar para o meu paciente os benefícios que ele vai ter, porque eu preciso vender o meu trabalho. Eu vivo disso, né? Por mais que os dentistas não gostem ou se neguem a entender isso, eles são vendedores. Então, eu sou uma vendedora. Eu preciso vender o meu trabalho. Senão, como que eu vou manter aquela estrutura, né? Como que eu vou fazer as minhas coisas? Eu vivo disso. Então, eu preciso ter uma renda com o meu trabalho. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com a minha entrega. E eu tenho muito claro na minha cabeça outra coisa que eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender. Que a gente não vai ganhar sempre. Às vezes, você vai ter que perder um pouquinho aqui para você ganhar algo maior ali na frente. Vou te dar um exemplo. Besta, assim. Seringa de clareamento. Às vezes o paciente pergunta, quanto que é uma seringa de clareamento? Você me vende? Eu dou pro meu paciente. Você entende, assim... Aquilo tem um custo pra mim, eu não ganho essa seringa. Mas, poxa vida, é alguém que tá ali, né? Sempre que precisa, lembra de mim. Tá sempre no consultório fazendo manutenção, fazendo limpeza. Me indica paciente. De verdade, eu não consigo precificar uma seringa de clareamento pra esse paciente. Entende? Então, assim, isso é algo que eu faço porque eu acredito nisso. Eu não faço porque... Nossa, ela é boazinha, enfim, não é isso, é nada disso. Essa seringa de clareamento, ela tem um custo pra mim. Mas eu tenho plena convicção que eu ganho mais do que essa seringa quando o paciente me indica alguém. Então, assim, são coisas pequenas e que eu vejo que quem é, principalmente da área da saúde, tem um bloqueio com isso. Imagina, eu vou dar um clareamento pro paciente. É um absurdo isso. Eu estudei tanto pra isso. Não, eu também estudei muito pra isso. Mas eu entendo que às vezes, é um gesto assim que vai fidelizar aquele paciente. Total. Entende? Então, assim, eu acho que foram várias coisas que me fizeram crescer. E enxergar o meu consultório verdadeiramente como uma empresa, eu enxergo aquilo como um negócio. Mesmo. Eu tenho total noção que eu preciso conhecer os meus números, eu preciso conseguir fazer uma gestão do consultório, eu preciso entender qual procedimento que eu tenho uma lucratividade maior, porque tem procedimento que a minha lucratividade é muito baixa, mas eu não vou deixar de oferecer esse procedimento para o meu paciente, porque eu quero que ele faça tudo ali comigo, eu não quero que ele saia ali do meu ambiente. Então, gestão não é fácil, mas eu acho que a gente tem que ter uma mente um pouquinho mais aberta, mais arrojada, talvez, mais empreendedora, para ver que você não vai ganhar sempre. Uma coisa que me irrita profundamente é quando a pessoa me fala assim, mas isso compensa? Eu tenho pânico dessa frase. Você tá fazendo isso, mas isso compensa? Eu não consigo nem responder. Porque tem coisa que não compensa. Na teoria. Sim. Mas na prática... Lá na frente... Compensa demais. Perfeito. Então, assim, eu acho que eu... Lá atrás, há 3, 4 anos atrás... Não lá atrás, mas logo ali... eu ia te falar assim, pode ser que eu esteja errada e o tempo dirá. E eu posso dizer com certeza... que eu acho mesmo que eu não estou errada. Que eu acho que eu tô num caminho legal. Porque eu tenho essa preocupação com o paciente. Eu tenho essa preocupação com a entrega. Entendeu? Perfeito. Então, assim, a paciente minha vai casar. Poxa vida, eu faço um agrado ali pra ela. Sabe? Atendo fora do meu horário, porque eu sei que ela tá na correria com as coisas do casamento. Eu não trabalho aos sábados, mas a minha secretária brinca comigo. Todo sábado eu tô lá, porque eu sei que tem paciente que não consegue. Então, eu também
Abro exceções, né? Tem uma frase que é boa também, que nem os 5 dedos da mão são iguais, né? Verdade. Então, por que a gente não pode flexibilizar também, né? Sim. De acordo com uma situação ou outra. A regra é não trabalho aos sábados, mas tem paciente que eu preciso atender lá ao sábado, ou porque ele mora em outra cidade. Eu tenho vários pacientes que moram em outro estado. Mora em São Paulo, Espírito Santo, estuda fora, só consegue vir quando é feriado prolongado. Então eu vou lá no consultório e atendo aquele paciente. Porque eu fiz a venda para ele já me pagou. Eu não vou ganhar mais por atender no feriado prolongado. Mas eu preciso entregar um resultado para ele. Entende? Esse exemplo que você trouxe de fazer, né, é uma seringa de clareamento, esse é o nome. Fazer esse processo de entregar, ao invés de vender, né, de você entregar, ele é um processo sensacional, que é você entregar o que eu chamo do além do solicitado. É você entregar para o cliente aquilo que surpreende ele. Ele não estava esperando isso. Ele não esperava ir lá fazer um procedimento e aí ele pediu alguma coisa, ou talvez não pedir e você entregar além do solicitado para ele. Isso, sem sombra de dúvida, marca, né, na cabeça do paciente. Ele vai lá, ele vai ter essa memória, né? Então ele vai entender, e aí sim você consegue mostrar um valor e ele vai trazer, né, novos pacientes, vai indicar, vai falar mais da clínica, vai falar, puxa, eu gostei demais, vai fazer uma série de coisas. Então, então, a gente falou demais aqui de foco no cliente, que é sensacional, precisa demais disso, porque senão o restante não caminha, a gente não consegue nem caminhar pra frente na nossa jornada. E falando de cliente, a gente tem que fazer sempre o quê? Entregar além do solicitado, que essa é uma mensagem acho que muito poderosa, sabe, Larissa? Poderosa, uma mensagem muito rica que você compartilha com toda a turma aqui. Esse processo, né, você comentou um pouco da jornada, como você fez, então da tua formação, depois que você teve, né, as várias faculdades que você teve, nessas várias experiências, e tudo isso até agora nós falamos também num âmbito voltado para você e no âmbito voltado da empresa, né, da construção, da formação da empresa. Mas nós somos humanos, né, somos pessoas, nós temos também sentimentos, temos dores, temos anseios, temos, né, os nossos sonhos e pessoas que ficam muitas vezes ao nosso redor. Você teve algumas pessoas que ficaram ao seu redor durante todo esse momento, principalmente quando você começou a montar a clínica, que te apoiaram? Você teve uma rede de apoio? Ou ao contrário, tem muita gente, eu passei por isso também, que quando eu comecei a empreender, comecei a fazer algumas coisas, falava, putz, você tá louco, né? Cara, pra que fazer isso, né? Você é tão inteligente, pra que, né? Então, assim, como que foi esse entorno, né? Como que foi essa rede de apoio que você teve? Como que, né, o que o pessoal normalmente construía ali ao seu lado? Eu tenho uma base familiar muito boa. Eu tenho uma família muito estruturada no sentido de união. A gente é muito próximo, né? Eu sou de uma família grande, nós somos 5 filhos. Hoje em dia não é muito comum, né? E nós somos os 5 muito unidos. O que não é algo muito fácil, né? Verdade. Até porque 5 filhos, as idades são diferentes. Sim. Né? Então, a minha diferença para minha irmã mais velha é de 10 anos. Então, em alguns momentos da vida, uma tá numa fase da vida, a outra tá em outra, né? Mas tanto os meus irmãos quanto os meus pais, eles sempre estiveram ali, né? Me ajudando, me dando apoio, se orgulhando, porque é legal também, né? Sim. Poxa vida, você tá fazendo isso, que legal. Ah, eu vi tal coisa que você fez, nossa, bacana. Então, eu acho que isso é bom também, né? Te dá um gás, te dá uma tranquilidade, né? É muito bom você saber que você tem pessoas que torcem por você. Sim. Eu acho que, independente do ramo que você mexe, você ter uma base, você ter pessoas que estão sempre ali torcendo e vendendo seu peixe e te vendendo para um amigo e falando lá, te encaminhei passei seu telefone para uma amiga minha, passei seu telefone para um colega meu da faculdade, ver o que você consegue fazer de legal aí para ele. Então, poxa vida, isso é muito mais do que ser uma rede de apoio, né? Isso é jogar com você. E assim, pessoas que
que de alguma forma me desanimaram, com toda sinceridade, eu não me recordo disso não, né? Eu acho que as pessoas às vezes fazem isso de uma forma um pouquinho velada. Sempre tem isso, né? Todo mundo passa por isso. Às vezes aquela pessoa que você tá vendo que ela não tá ali torcendo não tá mesmo, de coração. Acontece. Mas acontece, é raro, mas acontece muito. Mas acontece. Mas de verdade, isso nunca foi uma coisa muito explícita pra mim. Isso, na verdade, nunca me atrapalhou, vou ser bem sincera. Assim. Legal. A gente ter pessoas que nos apoiam potencializa demais, né? Potencializa demais, porque quando a gente quer ser arrojado, quando a gente quer tentar, quando a gente quer, né, fazer alguma coisa, se nós sabemos que nós temos alguém que vai estar ou nos apoiando ou às vezes até nos segurando. Casamentos, né, bem-sucedidos, normalmente eles são assim. A gente fala assim, puxa, eu quero arriscar, eu quero fazer. E aquela pessoa, ela que tá ali com você, né, o parceiro, parceira tá ali com você, e ela olha pra você e fala assim, cara, vai. E você olha pra pessoa e fala que se der tudo errado, pode tirar tudo. Seja bem físico, material, não interessa, dinheiro, não interessa. Você olha pra pessoa e fala, putz, se eu estiver com você, eu vou estar bem, né? Eu vou estar te apoiando, eu vou estar te oferecendo o melhor e a gente vai tentar de volta. Isso faz com que você tenha coragem, peito aberto pra enfrentar o mundo, né? Eu comentei da minha família porque você mencionou a jornada, né? Então, eu imaginei ele ao longo desses 12 anos. Mas eu também não posso deixar de mencionar o meu marido, claro. Antônio, que está me assistindo. Ele ainda brincou comigo, se você não mandar um beijo pra mim, você não entra em casa hoje. Muito bom. É bem espontâneo meu agradecimento, mentira. Muito bom. Mas ele realmente, eu tava ali, né, aguardando pra entrar. E ele me mandou uma mensagem toda bonitinha, né? Falando, é só você falar toda a sua trajetória, porque ela é super interessante, enfim. E ele é um cara que realmente me incentiva muito, assim. Tá sempre comigo, enche a minha bola, não me deixa desanimar, compra as minhas brigas, né? Aquela pessoa que tá ali do seu lado pro que der e vier. Às vezes não concorda 100% com o que eu falo, mas independente de concordar ou não, tá ali do meu lado, né? Então, realmente, eu acho que é o que você falou, você ter um parceiro pra te ajudar, não tem preço. Não tem preço. Porque da mesma forma que a pessoa, ela pode te fazer voar, ela pode te puxar pra baixo. Exatamente. E tem pessoas que tem cônjuge que puxa ela pra baixo. Todo mundo tem algum caso pra citar, infelizmente, né? E o Antônio, realmente, ele é essa pessoa que me joga pra cima, que fala, vamos lá. Falou pra mim, contei pra todo mundo que você vai pro podcast hoje. Que legal. Legal. Então, assim, ele é essa pessoa. Ele tem orgulho, ele tá junto, né? Ele me incentiva muito. Sensacional. Antônio, então tá tudo certo, né? Tá tudo certo, tá mencionado. Acho que eu vou entrar em casa hoje. Vai entrar em casa hoje. Tá tudo certo, tá tudo beleza. Show. Larissa, a gente já vai caminhando pro final aqui. Valeu, passa rápido mesmo, né? Seria muito legal se você pudesse também compartilhar, todo mundo que tá assistindo aqui também tem interesse, talvez trocar algum insight, né? Alguma ideia com você, talvez até buscar você pra né, fazer algum procedimento, né? Pra também pegar um pouco do seu serviço. Fica à vontade para compartilhar com o pessoal um pouco disso, como que as pessoas podem chegar até você, o que você faz. E para fechar, se você tiver uma mensagem final para aquela pessoa que ou tá começando a empreender, principalmente na área da saúde, né? Coisas que você pudesse falar para as pessoas, se você pudesse falar para você quando você estava se formando, tenho certeza que vai ter muito valor para todo esse pessoal que tá aqui nos assistindo. Bacana, Léo, uma pena que já tá acabando, realmente passou rapidinho demais. Mas assim, se eu pudesse dar um conselho para essas pessoas que estão iniciando aí no empreendedorismo, não tenha medo de sair da caixinha, não tenha medo de fazer diferente. E também não tenha medo de ver o que tá funcionando pro outro e ir naquele caminho também. Bom. Tudo que eu faço hoje, eu não inventei, não. Eu vi que funcionava para algumas pessoas e fui aprimorando, fui, obviamente, fazendo aquilo do meu jeito, mas eu não inventei o marketing, eu não inventei a rede social, eu não inventei gestão de pessoas, eu não inventei script de WhatsApp. Então, assim, eu fui fazendo o que eu fui vendo que estava funcionando e não desanimem com as pessoas que, porventura, tentarem te desanimar, né? Eu até comentei que eu não senti muito isso, mas veladamente ou não, acaba que vocês escutam, blogueirinha do Instagram, né? É vendedor. Gente, verdade.
Eu preciso mostrar o meu rosto na rede social para o paciente me encontrar. Inclusive, pessoal, me sigam no Instagram, @DRALarissaValadares. Eu sempre posto conteúdo. Eu trabalho principalmente nas áreas de DTM, bruxismo, ortodontia e tratamento de ronco e apneia. Então, eu posto muito conteúdo, principalmente aí desses assuntos, apesar de no consultório a gente oferecer tratamento em todas as áreas. E se alguém quiser trocar uma figurinha sobre empreendedorismo, gestão, sabe o que eu faço, o que eu não faço, eu indico, tá? Às vezes a pessoa fala assim, quem que faz aí seu Instagram? Você me passa? Passo. Chama lá que eu passo. Eu acho que sempre que a gente pode incentivar alguém, todas as vezes que eu fiz isso, eu só ganhei. Né? Você ganha uma retribuição, aquela pessoa, o dia que você precisar ali de um serviço, de um dia pro outro, ela dá um gás e faz pra você, porque ela sabe que você tá junto, que você tá no time. Então, a gente nunca perde por querer ver o outro crescer, né? Então, se vocês quiserem trocar uma figurinha aí sobre empreendedorismo, eu também tô super à disposição de vocês. E aproveitar para falar também que tô indo para um espaço maior, né? Uma estrutura maior, que eu pensei mais uma vez em como melhorar ainda mais a experiência do meu paciente, do meu cliente, e convidar vocês para continuarem me acompanhando aí nas redes sociais, que já eu vou divulgar sobre a inauguração do Espaço Novo. Sensacional, sensacional. Sigam lá, pessoal, doutora Larissa. E agora, eu só tenho a agradecer, de verdade, por todos esses ensinamentos, por tudo isso que você compartilhou também a sua história, né? Como que você revelou o seu coração, como quando você teve a humildade de perceber que estava precisando, né, mudar um pouco ali os ares, revelou o coração, deu aquele pontapé inicial, buscou informação, abriu a clínica e aí foi, né, crescendo, escutando o cliente e fazendo toda essa transformação. Larissa, muito valiosos os ensinamentos, aprendizados que você compartilhou com a gente aqui hoje. Obrigado. Eu que te agradeço. E para todo mundo que está aqui nos ouvindo, pessoal, se vocês quiserem, fiquem à vontade para deixar aqui perguntas. Coloquem as perguntas aqui embaixo, que essas perguntas a gente vai estar preparando também para os próximos episódios. Perguntas para a doutora Larissa, a gente vai estar encaminhando para ela. Também perguntem na rede social, compartilha, faz assim, ó, ativa o sininho, né? Manda aviãozinho, faz todas essas coisas que ajudam a compartilhar essa mensagem aqui com mais pessoas que vão estar empreendendo e vão estar mudando o nosso país para melhor. Tá bom? Pessoal, nosso muito obrigado aqui. Muito obrigado, Larissa. Obrigada, e até o nosso próximo episódio.